Olá, queridos ouvintes. Deus abençoe a você que ouvir este testemunho. Quero assim dizer que por algum tempo da minha vida, desde a infância até a juventude e até a vida adulta, tive alguns sonhos, algumas revelações, ao qual eu interpretava apenas como sonhos. Mas depois, estudando a palavra de Deus, trouxe-me o entendimento de que Deus se revela aos homens. Em Jó 33,15, fala que de noite, durante o sono, Deus se manifesta aos homens, dando alertas, sinais para o livrar de situações adversas, livrar do perigo, livrar da morte, livrar dos inimigos que ao nosso redor está presente. Então Deus nos dá avisos com antecedência e nós sabemos que através de muitas visões, revelações, mesmo em sonhos, Deus vem falando com o homem desde os primórdios da antiguidade até os nossos dias atuais. Deus se revela através da natureza, através de coisas, da vida, através também do homem dormindo em seu sono mais profundo. Então Deus nos dá algumas visões ao qual nós temos que trazermos ou buscarmos em Deus a revelação. O Espírito Santo de Deus nos traz palavras de luz, palavras para seguirmos uma vida atuante na santa presença do Senhor. Por algum tempo da minha vida, da minha juventude, da minha infância, eu havia recebido de Deus alguns sonhos. Eu não entendia que eram sonhos proféticos, que eram sonhos de revelações, que eram visões em sonhos. Mas então, estudando a palavra, comecei a entender a forma que Deus pode trabalhar através de nossas vidas, para nos alertar, para também se manifestar através do seu poder, para que, além das escrituras, ao qual muitos desfazem, discordam, não creem, que foram escritas por homens que já não estão em nossos meios. Mas sim, Deus tem os seus recursos e a sua maneira de se manifestar ao ser humano. Houve um tempo em que eu não conseguia compreender. Então eu acordava depois de alguns sonhos e ficava o dia inteiro a pensar, ou talvez até meses, anos, pensando e meditando naquele mesmo sonho. Então, depois de muita leitura da palavra, veio a compreensão da forma que Deus pode trabalhar através das nossas vidas, para assim termos uma vida impactada pelo seu poder e também termos a certeza da existência do sobrenatural. Não estamos aqui meramente por coincidência, não estamos neste mundo apenas porque nascemos de uma explosão, porque viemos de um reino animal, porque a natureza por si só se estabeleceu. Não, tudo foi criado por Ele, para Ele e pela sua palavra, tudo se formou. Certa vez eu estava dormindo, então passei a ter um sonho que aquilo ficou impactado até aos dias de hoje. Não me recordo o ano, porque já faz muito tempo, ao qual eu tive este sonho. Estava eu dormindo em minha cama, ainda jovem, lembro apenas isso. E de repente eu olhava para toda a terra e eu via um vento muito forte se formando na terra. Então eu olhava e eu via em meio a como se eu estivesse elevada até uma certa altura da terra. E eu estava acima das árvores. E eu via como que uma grande floresta, o vento forte, mas muito forte se fazia naquele lugar. E eu via que aquelas árvores, todas as árvores balançavam fortemente.
Então, de repente, eu olhei acima, as nuvens do céu. E eu olhando como se eu estivesse aqui da terra, e eu olhava para cima das nuvens, e de repente surgiu um homem num trono sentado. E eu via ele de longe, e eu começava a olhar aquele homem sentado naquela cadeira, naquele trono, e ele não esboçava reações alguma, apenas um homem sentado com um manto branco, com umas vestes brancas, sentado num trono. E eu via da terra, a minha visão conseguia alcançar, mesmo que longe. Ele tinha cabelos longos, e eu lembro que ele tinha, eu não olhava o rosto dele, porque estava muito longe, mas eu sei que ele tinha os cabelos longos e as vestes brancas, e ele estava sentado naquele trono. E durante aquela visão, eu via ele em cima das nuvens, ou acima delas. E de repente, naquela mesma visão, eu olhava para aquela natureza, aquele vento veemente, muito forte, que balançava de um lado para outro, e eu ficava confusa. Então eu olhava para cima novamente, e lá estava aquele homem sentado naquele trono, com vestes brancas. E de repente surgiu alguns seres como humanos, mas a diferença é que eles tinham asas. Então eles desceram daquelas nuvens e voavam em meio àquela natureza e aquele vento forte de um lado para o outro e de um lado para o outro, e eu continuava a olhar. E eu olhava para as nuvens e aquele homem lá sentado naquele trono, e de repente aqueles seres parecendo humanos, mas continham asas, que voavam entre as nuvens também de um lado a outro, e eles subiam e desciam as nuvens e desciam até próximo à terra, mas eles não tocavam a terra. Eles estavam apenas nos ares e faziam como se fosse uma sincronia. Um voava, descia, e de repente, eu contemplando acima aquele trono e aquele homem sentado lá, eu não conseguia distinguir na época quem era aquele homem e o que era aquele trono e o que era aqueles anjos, aqueles seres ali voando e descendo. Claro que depois de um tempo eu fui compreender que são os anjos de Deus. E um deles desceu voando, e ele veio até a minha frente. E ele parou na minha frente, e ele apontou o dedo até o meu nariz, como um sinal de que, cuidado, vigia, veja o que vai fazer, veja o que fará, tipo um sinal de alerta. Mas ele não falava as palavras. Eu apenas entendia na minha compreensão que ele estava ali apontando o dedo no meu nariz e me passando uma informação. E aquela informação eu entendia que era uma repreensão de algo que eu poderia fazer ou que eu iria fazer. E ele estava me chamando a atenção. E novamente eu olhava para os céus, e lá estava aquele homem sentado naquele trono. Com o passar do tempo, com a maturidade, com a leitura diária da Bíblia Sagrada, eu fui compreender que era Jesus Cristo se manifestando e mostrando que ele é tão real quanto eu e você, quanto nós estamos aqui nesta terra. É muito engraçado que depois que você vai estudar a palavra, João, ele diz que ele foi levado num alto e sublime trono, num alto lugar. Ele entrou na dimensão espiritual de Deus, porque João era ali um apóstolo do Senhor.
Então compreendi que eu não entrei nos céus, que eu não adentrei na glória, mas o próprio Jesus, manifestado nas nuvens, ele me fez enxergar o lado de lá. E eu sou grata a Deus. Então eu venho aqui testificar esta revelação que há muitos anos foi me mostrado e isto nunca saiu da minha mente. E por muitas vezes eu falo, gostaria de ver Jesus. Sim, mas eu já vi Jesus através desta visão em sonhos. E eu tenho certeza hoje que era o próprio Jesus se mostrando da sua existência. E eu sou grata a Deus. Não sou perfeita, sou falha, mas eu creio naquele que reina e vive para todo sempre. Muito obrigada por ouvir e Deus abençoe a todos.